Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, vamos continuar o estudo da primeira epístola de João, estamos no capítulo 1 e hoje estaremos lendo do versículo 3º até o 11º versículo da primeira epístola universal do apóstolo João. Assim está escrito: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em primeiro lugar, quero dizer que você deve estar acompanhando os nossos estudos bíblicos anteriores, para que você possa estar se situando no momento em que estamos estudando estes temas da luz, das trevas, o princípio de todas as coisas, lá do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e também do Evangelho de João, e a forma como João aborda estes temas. Então, a preeminência do estudo do verbo de Deus, da palavra de Deus, no princípio, quando Deus pronuncia a primeira palavra, é a palavra de Deus, é o princípio. Aqui, quando nós lemos que João fala que aquilo que está desde o princípio é o que nós recebemos desde o princípio. Este é o fundamento. O princípio é a criação, é o Gênesis. Lá no Gênesis está a palavra princípio. No princípio criou Deus. Deus cria com a sua palavra. O princípio é a palavra da vida, a palavra de Deus, que haja, que venha a haver vida, que haja existência. Tudo que foi criado no princípio pela palavra de Deus. A primeira palavra é a palavra do Pai, haja. Quando ele, então, pronuncia luz, haja luz, ele introduz na existência o primogênito, o unigênito, o precursor. O princípio da criação é a luz, e a luz é Cristo, a luz é o Filho. Nós estamos refletindo o porquê da criação, meditando, estudando, o Espírito de Deus está falando conosco sobre esse tema, da mesma forma que João, que a palavra de Deus coloca, que ao Deus planejar a mente de Deus, ao Deus ter a vontade soberana de criar
a existência de todas as coisas, na verdade o princípio da criação é Cristo, foi por Cristo, para Cristo, por ser o seu Filho. Ele é que vai refletir a glória de Deus. E a vontade de Deus é que a sua glória encha, cubra toda essa terra como as águas cobrem o mar. Então de vida se encherá a terra. Porque Deus é a vida, Deus é a luz. E quem vai trazer para os céus e a terra recém-criados? Pois no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Então este princípio da ação de Deus, da criação de Deus, é para que tudo seja feito pelo seu Filho, para o seu Filho, por Ele, para o reflexo da glória de Deus. Realmente, o que é bom é o Pai, e para que seja refletida a bondade, a majestade, a glória de Deus, a soberania de Deus, quem Deus é, Deus então planejou a criação, toda ela em volta do seu Filho, para o seu Filho. Ele é o cumprimento de toda a vontade de Deus para essa terra, para a existência dos céus e da terra, é para a existência, para a manifestação da sua glória através do seu Filho. É o seu Filho que vai revelar a todos os seres, a toda a criação, a glória de Deus, é através de Cristo. Ele recebeu esta graça, esta glória, ele foi coroado, exaltado sobre tudo, sobre todos, porque ele é quem realmente mostra, demonstra, reflete a glória de Deus, mostra quem é Deus, como ele é maravilhoso, como ele é amor, como ele é tremendo, como ele é bondoso, quem ele é, quem é Deus. Então nós precisamos conhecer o Pai através do Cristo, do seu Filho. E nós, na nossa criação, nós somos criados um pouco menores do que os anjos. Os anjos servem a Deus no céu, obedecem às suas ordens. E nós fomos criados para obedecer o Filho, para obedecer a Cristo, para servi-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para realmente cumprirmos este projeto de Deus no seu Filho, e nós somos criados para o Filho, para o louvor da sua glória. Glória do Pai através do Filho, nada sem o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Porque a nossa criação, ela é condicionada a servir o Filho, é para Cristo. Nós viemos a existir nesta terra de Cristo, para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, de todo o universo. Então, nós, cumprindo o nosso ministério, nosso serviço, somos obreiros, somos cooperadores, somos trabalhadores na seara do Mestre, nós devemos trabalhar, devemos aprender com o Pai que trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia e nos também revela que a nossa vida nesta terra deve ser uma vida de trabalho, de produção, de conhecimento, de ciência, de dominar a terra, cuidar da terra, para que a terra continue refletindo o amor de Deus, a bondade de Deus, pois tudo que Deus criou, Deus viu que era muito bom. Realmente toda a expressão de Deus, Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, é para o nosso bem, é para nos abençoar. E quando nós cumprimos essa tarefa de preservar a terra e preservar a vida humana acima de tudo, o amor, a paz, a alegria, e não deixar as lágrimas serem derramadas, como nós já temos trabalhado nos estudos anteriores, quando nós servimos a Cristo, recebemos a Cristo, e Cristo vem ao mundo revelar a glória do Pai, nós aceitamos essa história de amor do Pai pelo Filho e cremos em Cristo, então nós recebemos dele, de Cristo, essa transferência, assim como ele recebeu do Pai, ele nos entrega o reino e nós somos então transformados,
nascemos de novo, somos gerados agora pela vontade de Deus e recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Essa é a nossa grande alegria, nossa grande vitória, nossa salvação é de termos sido criados do pó com o destino de voltar ao pó, porém com o potencial da alma, do espírito dado por Deus, de sermos então gerados novamente e não mais sermos carne mortal, pó, que não herdará o reino dos céus, mas sermos transformados pelo Espírito vivificante de Cristo, sermos então transformados em filhos de Deus e podermos entrar também na cidade de Deus, que Deus está preparando para os seus filhos e a qual nos espera a glória de Deus. Então nós fomos criados também com este potencial de sermos como Cristo, sermos irmãos. Cristo é nosso irmão primogênito. Ele é o primogênito do Pai, ele é o nosso irmão, é o herdeiro principal, primeiro, e ele nos torna co-herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo, do seu reino, da sua glória, pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque Jesus deu a vida por nós para nos comprar, para nos salvar e para estarmos junto com Ele eternamente. Então já colocamos alguns princípios da Palavra de Deus, alguns deles nós já temos estudado, vamos estar sempre buscando nos aprofundar nestes estudos. E vemos aqui então o texto que nós lemos, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3, que começa assim nos dizendo: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Veja bem a importância do estudo bíblico, dessa base, deste fundamento, porque quando nós lemos aqui que nisto sabemos que o conhecemos, isto é uma revelação que é dada pela luz. Para nós conhecermos a face de Cristo, nós temos que ser iluminados. E Cristo é a luz do mundo. Disse Deus: haja luz. Luz é Cristo. É Cristo quem vai revelar o Pai, quem vai revelar a vida eterna, salvação, tudo o que somos, por que vivemos, o que devemos fazer com a nossa vida, dar a nossa vida para agradar a Deus. Vamos trabalhar muito profundamente essa questão da nossa vida ser uma vida que agrada a Deus. Este deve ser o nosso objetivo de vida. Amar, viver da forma como Deus quer, obedecer a sua palavra, não ser desobediente, não pecar, não errar, mas obedecer a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra de Deus está dizendo que a nossa meta é agradar a Deus. Nós temos que perguntar, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, aprender, saber o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Nossa vida tem um objetivo, nós somos criados para o louvor da glória de Deus, nós somos criados para servir a Deus. E vamos então concluir tudo isso com essa expressão da carta aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, e a nossa meta é agradar a Deus. Então, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que obedecer a Deus de tal forma que nós venhamos a agradar a Deus. E Deus quer aqueles que o agradam. Vamos ter aqui dezenas de versículos que vão nos levar a este ponto. Já temos anotado, preparado todos os versículos, os primeiros versículos dentro deste tema de agradar a Deus. Precisamos agradar a Deus. Nós vamos ver como meta, nossa meta é ter uma vida que agrade a Deus. E João está andando neste mesmo caminho da palavra de Deus, dizendo que nós precisamos conhecê-lo, e nisso sabemos que o conhecemos. Para o conhecer, nós temos que ver a luz, nós temos que ser iluminados, nós temos que
contemplar a face de Cristo. O nosso Deus tem que resplandecer em nossos corações, para que nós possamos ter os olhos espirituais abertos e vermos a Cristo e conhecê-lo. E quando conhecemos realmente, verdadeiramente, profundamente, através do Espírito Santo, da luz, da glória de Deus, da graça de Deus, nós podemos dizer que nós o conhecemos, já o vimos face a face, sabemos quem Ele é, e não só conhecemos numa aparência exterior, mas principalmente conhecemos em espírito e em verdade, ou adoramos em espírito e em verdade. Realmente compreendemos a sua palavra. E então é muito importante este nosso fundamento, o fundamento que a palavra de Deus nos traz aqui em João, constantemente a respeito do princípio, porque ele fala do princípio da luz do Gênesis. Essa luz é Cristo agora revelada mais diretamente na vida de Jesus, o Cristo, para nós, para toda a humanidade. E ele então vai dar continuidade ao que ele fala desde o princípio. Olha como é importante irmos até a Torá, até os ensinos bíblicos lá de Gênesis, a partir de Gênesis, como fundamento. João consegue, através do Espírito Santo, sem placa denominacional que interfira nessa busca da verdade do Espírito de Deus, com toda certeza, da forma correta, conforme a vontade de Deus, conforme está na palavra de Deus, e não na doutrina, no vento de doutrina denominacional que impede que se vá até o princípio, por várias razões que nós também pretendemos explicar aqui, as dificuldades de interpretação denominacional da nossa história. Nós temos que ir lá no princípio, na pureza do princípio. João vai lá no princípio, é o que está desde o princípio, é o que foi revelado no princípio, é lá que está a fonte, lá está a pureza da verdade de Deus revelada, a sua palavra precisa vir desde o princípio. Você não pode pular o versículo, você não pode pular o capítulo, você não pode pular o livro, você não pode pular a palavra de Deus desde Gênesis. Ela é fundamental. Não é denominação que defende Gênesis, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus que defende o fundamento em Gênesis, no princípio. Está sempre voltando e se fundamentando lá na base, no ensino dos profetas, dos apóstolos, da Torá, da palavra de Deus, em Moisés, em Gênesis, desde o princípio. Desde o princípio de todas as coisas é o Verbo, Jesus, o Cristo. Este é o fundamento da nossa fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Então, João tem coragem, João tem autonomia, João tem liberdade dentro da palavra de Deus, sem estar preso em nenhuma doutrina fundamentalista, de uma ortodoxia denominacionalista, como temos aqui afirmado, que venha proibi-lo de ir até a Gênesis, venha proibi-lo de trazer um argumento amplo, desde a base, desde o fundamento, proibindo que se expanda a reflexão da palavra de Deus. Então, João não tem nada o prendendo aqui, e nós também não, na liberdade do Espírito de Deus para falar a verdade, conforme está na Bíblia, na palavra de Deus. Então ele diz que sabemos que o conhecemos, estamos na luz. Realmente Cristo tem nos dado o Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo para conhecer a Cristo. E ele então diz: sabemos se guardarmos os seus mandamentos, porque a forma como os céus se revelam à terra, neste relacionamento, a forma que a palavra de Deus nos traz desde o princípio é através de mandamentos,
de ensino, de instrução, de direção, que vem do ponto superior. Os céus dominam sobre a terra. Os céus dirigem a terra. O céu controla a terra. O poder do céu, a autoridade do céu é extremamente superior aos poderes da terra, do mundo. O mundo é governado, o mundo é administrado, o mundo é controlado, o mundo é vigiado pelos anjos que guardam, que vigiam, que controlam, que pesam, que punem. É controlado por todo o céu, é controlado por Deus. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, já exaltando esta superioridade dos céus, de estar nos céus. Os céus controlam a terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que prevaleça a vontade do céu sobre a terra, que prevaleça a terra sempre refletindo o que acontece no céu, a terra sempre aprendendo, a terra sempre buscando conhecer a Cristo, aquele que veio do céu, aquele que fala do céu. Hebreus vai defender, deverá até inclusive ser o nosso próximo livro a ser estudado, porque temos visto muitas referências de João com Hebreus. E Hebreus nos alerta a darmos ouvidos àquele que fala dos céus, porque se foram punidos aqueles que ouviam ao que lhes falava da terra, quanto mais irão ser punidos aqueles que não ouvirem, não derem ouvido à advertência que vem do céu, porque o céu domina sobre a terra, como nós estudamos nos nossos primeiros estudos bíblicos sobre Daniel, e como Daniel profetizou a respeito do domínio do céu sobre a terra. Muitos reis, alguns reis imperadores, foram destituídos porque não deram ouvido às advertências do céu, a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer e guardar os seus mandamentos, porque o controle do céu sobre a terra se exerce realmente na forma de mandamentos celestiais. São ordens que vêm do céu, as direções do céu. O céu quer ver a terra se comportando de tal forma. O que agrada a Deus no céu é Deus observar que nós nos amamos uns aos outros. Então o céu está dando um mandamento. A palavra do céu para a terra é um mandamento. Quando Cristo manda amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, por que é que Jesus disse isso? Por que Jesus nos deu este mandamento? Amai-vos, no imperativo, para que vocês sejam escolhidos pelos céus, para que vocês vivam na terra como filhos de Deus, porque somente será escolhido aquele que aprender a amar. Porque o Filho de Deus ama, porque Jesus amou, então nós também devemos amar, porque o que Deus está buscando em nós é uma fé que opera em amor. Nós temos que amar, é um mandamento do céu. A partir da vinda de Cristo, Cristo revelou o amor de Deus. Então ele já nos diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, porque o Pai está acompanhando o que os homens, o que a humanidade faz na terra. E os céus estão exigindo. Os céus mandaram um novo mandamento, porque os céus têm este direito, os céus têm autoridade sobre a terra, os céus querem, os céus não deixam passar de qualquer maneira a vida na terra, os céus estão
acompanhando para controlar quem ama, quem odeia, quem mata, quem derrama sangue, quem oprime, quem persegue o justo, quem deixa alguém morrer, quem mata alguém ou quem deixa alguém sofrer, preso, esquecido, torturado, abandonado. Os céus estão acompanhando e João está dizendo que se nós conhecermos a Cristo, conhecermos a relação do céu com a terra, conhecermos a Cristo, aquele que veio do céu e para lá retornou, e de lá virá novamente, está lá nos acompanhando e registrando tudo o que nós falamos, cada letra, cada palavra, cada atitude, cada obra, e seremos julgados. Se nós o conhecemos realmente, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, porque este é prudente, porque este sabe que os céus estão acompanhando o que você faz aqui na terra para controlá-lo, para orientá-lo, para dizer como que deve ser a vida aqui na terra, qual é a vida que agrada a Deus no céu, qual a vida que agrada os céus. Tanto é verdade que Jesus disse que há alegria nos céus quando o pecador se converte, se arrepende dos seus maus caminhos. Porque os céus estão acompanhando, os anjos estão acompanhando, eles fazem festa no céu quando um pecador se converte, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade dos céus, os anjos estão de acordo com Deus. É de Deus e dos seus santos anjos. Virá o Filho na glória com os seus santos anjos. Os céus estão participando ativamente da história do mundo na terra. Virão recolher os seus escolhidos, os que amam, os que aceitam a Cristo, os que creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então os que agradam a Deus, como Abraão, e os anjos vieram visitar Abraão, e os anjos abençoaram Abraão, abençoaram Sara, abençoaram a sua descendência. Então há um relacionamento constante entre os céus e a terra. Daniel orou, Josué orou, e o sol parou. Daniel orou, e os anjos vieram imediatamente, Deus deu ordem, e eles lutaram contra o príncipe da Pérsia para chegar até Daniel. Daniel, homem muito amado, os céus estão ouvindo a sua oração. Os céus estão acompanhando o seu ministério. Os céus estão felizes. Você é muito amado. Você está trabalhando. Você está agindo conforme a vontade de Deus. Você está agradando os céus. Nós vamos ver na palavra de Deus que Deus procura estes, que o adorem em espírito e em verdade, que o conheçam e que o agradam e que fazem a sua vontade. Jesus mesmo disse isso para nossa edificação, para nossa instrução, que o Pai o ama porque o Filho faz tudo o que agrada ao Pai, porque o Filho faz a vontade do Pai. O Filho vive para agradar o Pai. E nós também devemos fazer isso. Por isso Jesus está dizendo, amem como eu amei, porque o Pai está me honrando, se agradando da minha vida, está me dando reino, e eu quero que esse reino chegue até vocês também. Então andem como eu andei, porque eu sou o herdeiro, eu revelo como deve se viver para entrar no reino dos céus. Eu ensino, eu mostro o caminho, eu sou o caminho. O caminho é obedecer ao Pai, fazer a vontade de Deus. E João está dizendo aqui, estamos só no versículo 3, para afirmar isto, de tanta riqueza que há neste versículo. E nisto sabemos que o conhecemos, realmente entendemos isto. Tudo isso foi falado, da obediência, do amor,
de agradar a Deus. Nisto sabemos que já estamos compreendendo que vida devemos viver para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E as portas do céu, as portas da cidade santa, da Nova Jerusalém, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que lhe obedecem. Então nós já estamos conhecendo, já estamos realmente sabendo disso. Se estamos sabendo disso, se sabemos que o conhecemos, somente se guardarmos os seus mandamentos. Porque o céu dá mandamentos. Os céus têm esta autoridade sobre a terra. Vamos continuar então, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João está enfatizando a sua afirmação inicial, está reforçando isto. Se alguém até disser que o conhece, já precipitadamente, rapidamente dizer, eu o conheço, era para você estar refletindo se realmente o conhece, com humildade. Mas alguns já afirmam, eu o conheço. Porém você afirma, faz lá uma profissão, confessa, diz, eu conheço, eu sei o que Cristo quer. Mas você não guarda os seus mandamentos. Te ensinaram errado, você nem aprendeu, você nem viu, nem teve um encontro ainda com Cristo. E você não guarda os seus mandamentos. O mandamento maior é amar o seu próximo. Você não coloca isso com ênfase na sua vida. Você não tem dedicação para amar o seu próximo. Você não se esforça para amar até o fim, amar com a plenitude de Cristo, do amor de Cristo, do amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo. E você afirma que conhece a Cristo sem amar, você é mentiroso. Você não conhece a Cristo, em você não está a verdade. Você não é exemplo para o mundo, você não reflete a glória de Deus. A glória de Deus é refletida nos seus filhos, que lhe obedecem, guardam os seus mandamentos e que amam a Deus sobre todas as coisas e amam o seu próximo como Cristo nos amou, amam como a si mesmo. E se você não tem dedicação por amar, pelo amor, Jesus foi até a morte de cruz por amor. Deus deu o seu Filho por amor. Se você não faz nada por amor, é uma mentira que você conhece a Cristo. Em você não está a verdade, é o que João está enfatizando desta forma, para nosso arrependimento, para a sua conversão, para que você aprenda a amar e guarde os mandamentos de Cristo, guarde os mandamentos do céu. Você vive na terra como alguém do mundo, ou você vive na terra como uma nova criatura, um cidadão do céu, nascido da água e do Espírito Santo de Deus? Então, você precisa ter uma nova vida. Você precisa refletir Cristo em você. Cristo precisa estar vivendo em você. Diz assim o versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, como que conhecemos? Quando isto conhecemos que estamos nele. De que forma? Guardando em primeiro lugar a palavra de Deus. É a palavra da vida. Ele é luz. Luz é comunhão. Comunhão com o Pai,
comunhão com o Filho e comunhão uns com os outros. Comunhão é relacionamento. Comunhão é ver a face, é conhecer, é ajudar, é amar, é socorrer, é ter cuidado um com o outro. É como Cristo nos amou e como Deus nos amou, e Deus prova o seu amor para conosco. É dar provas do amor, provas em atitudes, guardando em primeiro lugar os seus mandamentos, os mandamentos do céu, é procurando ter uma vida aqui na terra, uma vida que agrada a Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que venha o teu reino, que resplandeça a tua glória, que a glória do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar, e que se manifeste a glória de Deus através dos seus filhos, que se revele a glória de Deus. De que forma nós podemos criar esta pergunta aqui agora, no nosso estudo: de que forma há de ser revelada a glória de Deus mais claramente a todo este mundo? Dentre muitas formas que se pode dizer, a maior delas é através da manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus se revelando ao mundo. E como se revelam, a palavra de Deus nos diz que é através do amor com que se amam, uma nova vida, um exemplo de vida, como Cristo amando a humanidade. Esta história de amor sendo contada em todo mundo, as vidas se convertem a Cristo pela sua história de amor, a história do amor do Pai pelo Filho. E aquele que aceita essa história e glorifica a Deus pelo seu amor pelo Filho e se alegram no Filho, recebem também este dom do Filho. Ao se alegrar com a história de amor do Filho, com a posição do Filho, com a exaltação do Filho, com a ressurreição, com a vitória sobre a morte, com ser recebido na glória pelo Pai, com toda essa história, quem se alegra, quem crê, é salvo pela história de amor. E este amor vem para a sua vida e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que a partir de agora nós também somos filhos de Deus. Que essa história de amor que você tanto aprendeu e tanto valorizou e creu, ela é para você também. Você também está sendo transformado em um filho de Deus, está nascendo de novo agora pela fé nessa história, e você também passa a fazer parte dessa história. Você também é chamado de filho de Deus. Você vai herdar tudo aquilo que Deus inicialmente preparou para Cristo, seu Filho amado. As melhores coisas, o que há de melhor no coração de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, você recebe junto com Cristo. Tudo foi feito para Ele, como Filho unigênito. Mas agora, tudo que Cristo recebeu, Ele compartilha com você, Ele passa para você. E diz: vinde, benditos do meu Pai, tudo que o Pai me dá, eu compartilho com a humanidade, eu compartilho com você. Essa é a grande salvação que Cristo transfere para nós. É a grande vitória de Cristo, também partilhada com aqueles que o amam, aqueles que creem no seu nome, aqueles que aceitam a sua história de amor com o Pai, e então o conhecem e o amam e passam a andar nos seus passos, como ele andou, viver como ele viveu. Então a sua vontade, o seu querer são mandamentos que nós devemos realmente executar, que devemos realmente executar com diligência, obedecer a Cristo, andar como Cristo andou, porque nós iremos receber a glória, a coroa que Cristo
recebeu do Pai o reino, tudo que Deus criou para o Filho. Ele compartilha conosco, Ele nos quer reinando com Ele ao seu lado. Ele preparou para nós, o Pai preparou para Ele e Ele pediu: Pai, me dá essas almas, me dá este mundo que eu amo, que eu amei primeiro. Ele nos amou primeiro e o Pai nos amou. E Cristo nos ama, Cristo nos amou e nos dá com Ele participação na sua riqueza, na sua herança, tudo que o Pai prepara para o Filho. Você sabe que é verdade, que o Pai entesoura para o Filho. O Pai já está cuidando das coisas para o seu Filho, para o Filho que ama. E o Pai ama o Filho, lhe dá todas as coisas, cria tudo para Ele. E o Filho diz: Pai, eu quero estes irmãos do mundo, da terra, eu quero salvar a humanidade para sermos todos teus filhos e recebermos juntos essa herança. Ele é amor e compartilha tudo conosco. Então vale a pena crer em Cristo, amar a Cristo, e dentro deste estudo nós amamos a Cristo quando nós, então, nessa fé, nessa nova vida, nascemos de novo, vamos obedecê-lo, vamos andar nos seus passos. Neste caminho que é estreito em relação ao mundo, ao que o mundo oferece, é um caminho estreito, mas é o caminho que leva à vida de Cristo, é o caminho pelo qual Cristo andou, e nós devemos andar também. Então o versículo 5 nos diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, porque toda salvação passa pelo amor de Deus, o amor de Cristo. O Evangelho é uma história de amor, é amar a Cristo, é crer e obedecer, e a fé opera pelo amor. Então, nisto conhecemos que estamos nele. O versículo 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É o que nós acabamos de falar. Então, agora nós vamos andar como ele andou. Ele, o Filho, que recebeu do Pai o reino, quer compartilhar a salvação conosco, quer compartilhar a herança de Filho, tudo que o Pai preparou para ele com tremendo amor, tanto amor que não há como explicar, não há como entender este amor maravilhoso de Jesus por nós, de nos querer junto com Ele como irmãos, como filhos de Deus. Nós, então, temos uma atitude, nós somos criados por Deus com condições de dar respostas, de ter ações, de realizar alguma coisa. É isso que João também está nos exortando, o que nós precisamos fazer. Então, a resposta aqui de João é: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, este é o caminho, andai por ele. Jesus agradava ao Pai de que forma? Obedecendo ao Pai, guardando os seus mandamentos, fazendo tudo o que Deus manda, obedecendo a palavra de Deus, tudo que sai da boca de Deus. Esse é o nosso alimento, essa é a nossa vida. Nossa vida está na palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, do pão material deste mundo, do alimento para a nossa carne, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que obedecer esta palavra, ouvir esta palavra, guardar esta palavra, praticar esta palavra. Esta é a palavra da vida, esta é a árvore da vida, essa é a palavra de Deus que nos leva à vida. Jesus andou nesta palavra, ele foi fiel até a morte e morte de cruz, ele obedeceu. E ele ali recebeu a vitória, ali ele foi coroado, ali ele ressuscitou, ali ele venceu a morte, ali ele venceu o mal,
Ali ele venceu o diabo, os demônios que tentavam impedir a sua ressurreição, a pedra que foi colocada ali diante do sepulcro, ele venceu, tudo foi removido, houve um grande terremoto e Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu o inferno. Este é o caminho, é andar como Jesus andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, porque este é o caminho da ressurreição, este é o caminho da vitória, este é o caminho que retira a pedra do sepulcro e traz a vida eterna para você. É o caminho de Cristo, é o caminho daquele que obedeceu o Pai, daquele que foi fiel, que guardou os seus mandamentos, a sua palavra que é mandamento para a vida, é mandamento para viver de forma que agrada a Deus, e aquele que viveu de uma forma que agradou a Deus do início ao fim foi o seu Filho unigênito, Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo para andarmos como ele andou e vencermos todos os nossos adversários e sermos felizes, abençoados eternamente com Cristo, recebendo com ele todas as coisas, porque tudo ele recebeu do Pai e ele quer compartilhar, não alguma coisa, não pouca coisa, mas ele quer compartilhar tudo com você. Ele quer te dar a vida eterna, o reino de Deus, e ser coroado com Cristo. O versículo 7 diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então, realmente, pelo Espírito Santo de Deus, há uma ligação com o princípio, com o fundamento da palavra de Deus desde o início, de que haja luz, vida, comunhão, conhecimento, luz que traz o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus para guardá-la como mandamento que vem do alto, que vem de cima, com a autoridade do céu. Nós que estamos aqui na terra em humildade, devemos humildemente, como aquele que é da terra, que é do pó, que é inferior, obedecer à voz do céu quando ela vem até nós. É chegada a voz do céu, é chegada a revelação de Deus, é chegada a palavra de Deus. E é isso que nós tivemos desde o princípio, que tudo vem de Deus. Haja luz, venha a verdade. Precisamos andar na luz, precisamos andar na verdade. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Vocês ouviram sobre a luz, vocês ouviram sobre a palavra de Deus da criação, para que haja luz, que haja vida, que haja verdade, que nada seja feito ao oculto das trevas, da mentira, daquele que vai para as trevas porque as suas obras são más e quer odiar, e quer matar, roubar e destruir, vai para as trevas, porque se a luz chegar até ele, suas más obras serão reveladas e ele será repreendido. Então ele foge, se oculta, as trevas fogem da luz, e nós não somos das trevas, nós somos chamados para andar na luz, para viver na luz. A luz revela a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, e a vontade de Deus é que nós andemos em amor, que nós andemos como Cristo andou, que nós obedeçamos a Deus, sirvamos a Deus, que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas
Esta é a palavra que desde o princípio ouvistes. Nós não podemos abandonar o estudo da palavra desde o princípio. Essa é a vontade de Deus, que nós temos fundamento na lei, na Torá, nos mandamentos, em Gênesis e dali em diante, em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, em Levítico. Nós vamos ver que os apóstolos vão trabalhar esta palavra. Paulo vai dizer para Timóteo que desde a sua infância, mas tem a infância, ele tem sido ensinado nas sagradas escrituras, na palavra de Deus, como João está dizendo, na palavra que desde o princípio ouvistes. E todos os apóstolos, então tudo que nós conhecemos da palavra de Deus até o final do Apocalipse, estão fundamentados nos apóstolos. Vamos então encerrar o estudo de hoje citando este texto de Apocalipse, lá no último capítulo da palavra de Deus, em que nós vamos então encontrar escrito da seguinte forma no capítulo de número 22, no versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então nós estamos vendo aqui, lá no último capítulo do último livro da Bíblia, como que uma referência ao princípio que João está enfatizando, é o que ouvistes desde o princípio, a respeito da palavra. E aqui é dito, esta palavra que ouviram, esta palavra que dá início às coisas, a palavra do haja luz, haja vida, haja então separação entre a luz e as trevas sendo condenadas. A mentira, o que se faz em oculto, o mal que você não quer que seja visto, conhecido pelos outros. Deus vai requerer isto que está sendo feito nas trevas, e Deus ordena que você venha para a luz. Este é o mandamento dos céus para a terra, que haja luz e que nós possamos andar nessa luz. Este é o princípio, este é o fim, este é o alfa, este é o ômega. Versículo 12 diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus seja contigo e que você ande na luz de Deus, na luz de Cristo, que é este caminho que leva aos céus, que te dá a vitória, em nome de Jesus.